Francisco de Paula Ramos de Azevedo, engenheiro, arquiteto, administrador, empreendedor e professor, nasceu em 8 de dezembro de 1851, no estado de São Paulo. Filho do Major João Martins de Azevedo, estudou e passou a juventude em Campinas, deixando-a apenas quando adulto, quando cursou a Escola de Artilharia Militar do Rio de Janeiro. Carreira que, no entanto, abandonaria após o término da Guerra do Paraguai. Resoluto em suas decisões, foi morar no exterior, com o intuito de instruir-se na Escola Especial de Engenharia Civil e Artes e Manufaturas da Universidade de Gand, na Bélgica. Ali estudou engenharia, empenhando-se ainda em assuntos relativos à arquitetura, tanto que em 1878 teve seus desenhos expostos na Exposição Universal de Paris. Logo como aluno, mostrou-se muito aplicado. A sua excelente capacidade em desenho lhe rendeu elogios do diretor da universidade. Finalmente graduado, em 1886 retornou a Campinas, onde estabeleceu seu primeiro escritório profissional. Sua primeira obra importante é a conclusão da Igreja Matriz de Campinas, ocasião em qual conhece o Visconde de Indaiatuba, que em 1886 o convida para construir em São Paulo os edifícios da Tesouraria da Fazenda, da Secretaria da Agricultura e da Secretaria de Polícia, no pátio do colégio, conhecidos como Secretaria de Estado. Com essa obra, estabelece na capital paulista o maior escritório de projetos dos séculos XIX e início dos séculos XX, a F.P. Ramos de Azevedo e Companhia. Pela grande habilidade para lidar com o poder público e os interesses privados, ocupa muitos cargos de comando e responsabilidade, como, por exemplo, é diretor da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, do Liceu de Artes de Ofício de São Paulo, LAOSP, e da Escola Politécnica de São Paulo, POLI. É conselheiro da Caixa Econômica de São Paulo e da Comissão Administrativa do Teatro Municipal, e presidente do Instituto de Engenharia da Comissão de Obras da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Seu escritório técnico de projetos e construção, situado na Rua Boa Vista, torna-se famoso não apenas pelas obras que realiza, mas também pelo numeroso grupo de engenheiros e arquitetos que, em conjunto, trabalha sob sua direção, tais como Victor do Bugras, Dominiziano Rossi, Anhaia Melo, Ricardo Severo e Arnaldo Dumont. Os dois últimos, após a morte de Ramos de Azevedo, em 1928, criaram a empresa Escritório Técnico Ramos de Azevedo, Severo e Vilares, S.A. Projetos notáveis. Teatro Municipal. Considerado um cartão postal da cidade mais populosa do Brasil, o Teatro Municipal de São Paulo é um dos mais importantes lugares históricos da capital paulista, com estilo arquitetônico semelhante e inspirado na Ópera de Paris. O teatro fica localizado no centro histórico da cidade, próximo à região da Praça da Sé. O gosto pela música erudita já havia sido formado por influência da corte, tendo grande impulso durante o reinado do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Vários teatros foram construídos ao longo da costa brasileira e interior do Brasil. Na cidade de São Paulo, pequenos teatros cumpriram a tarefa da recepção de companhias internacionais que se apresentavam em teatros como o Teatro Provisório Nacional, Teatro Politeama, Teatro Minerva e Teatro Apolo, assim como o melhor deles, o Teatro São José. Iniciou-se no ano de 1895 as discussões sobre construção de um teatro especificamente para a ópera, com um projeto enviado para a Câmara Municipal que tramitou sem sucesso.
Em 1898, após o Teatro São José ser destruído por um incêndio, a Câmara Municipal lançou um incentivo para o empreendimento da construção de um novo teatro, mediante a isenção de impostos. O empreendimento seria efetuado quando a concessão para isenção de impostos é estabelecida em 50 anos. O Escritório Técnico de Ramos de Azevedo apresenta a proposta de construção. Outra proposta já havia sido apresentada por Cláudio Rossi ao primeiro prefeito, Antônio Prado, que fez a aproximação entre o escritório de Ramos de Azevedo. O local escolhido para a construção foi o Morro do Chá, que já abrigava o Teatro São José. Com o projeto de Cláudio Rossi, desenhos de Domiciano Rossi e construção pelo Escritório Técnico de Ramos de Azevedo, as obras foram iniciadas em 26 de junho de 1903 e finalizadas em 1911. O estilo arquitetônico da obra é o eclético, em voga na Europa desde a segunda metade do século XIX. São combinados os estilos renascentistas, barroco, do 700 e arte nouveau, sendo o último o estilo da época. O teatro é estruturado em 4 corpos: a fachada composta pelo vestíbulo, o salão de entrada e a escadaria nobre, o central, no qual encontra-se a sala de espetáculos, o palco e, por fim, o ambiente onde estão localizados os camarins. O Palácio das Indústrias é uma edificação histórica, faz parte dos patrimônios históricos tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, CODEPAT, projetada por Domiciano Rossi em parceria com outros 2 arquitetos, Francisco Ramos de Azevedo e Ricardo Severo, localizado no Parque Dom Pedro II, centro da cidade de São Paulo. Com estilo arquitetônico eclético, o prédio foi construído com o intuito de abrigar exposições relacionadas à indústria paulista. Sendo inaugurado em 29 de abril de 1924, como mostra a placa de inauguração afixada na entrada do local, que atualmente abriga o Museu Catavento Cultural. A escolha do local e a construção do prédio foram iniciativas da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado, órgão que estava sob a chefia de Antônio de Pádua Salles. O projeto de construção do Palácio das Indústrias fazia parte do plano de renascimento da capital paulista, esquematizado pelos arquitetos Bouvard e Cochet, com o objetivo de revitalizar a região conhecida como Várzea do Carmo, levando a ela saneamento básico e melhorias. O palácio teve sua primeira exposição em 1917, seguindo como centro de exposições até o ano de 1947, quando foi transformado em Assembleia Legislativa, tendo seu nome modificado em 9 de julho daquele ano para Palácio 9 de Julho. Entre 1947 e 1968, o edifício serviu de palco para atividades políticas. Posteriormente, na década de 70, abrigou também celas para presos comuns, configurando-se como sede da Secretaria de Segurança Pública, passando por restauros projetados pela arquiteta Lina Boubard. A partir de 1992, serviu de sede para a Prefeitura da cidade de São Paulo, o que perdurou até o ano de 2004. Desde o dia 27 de março de 2009, o edifício abriga o Museu do Catavento, museu dedicado a ciências e tecnologia.